Como lidar quando as pessoas tóxicas são pessoas muito próximas? Como lidar quando as pessoas tóxicas são os seus familiares mais próximos ou pessoas muito próximas de você? Como que eu lido com isso? Vocês têm na família de vocês alguém que só reclama? O que que define isso, né? O que que é o tóxico, né? Tóxico. Eu tô falando uma palavra, eu tô repetindo pra não errar. É alguém que só reclama, alguém que fala mal dos outros. O que que vocês consideram? Alguém que só fala de situações de tragédia, de coisas negativas, que só vê o lado ruim de todas as situações, que é vítima das situações também, que acha que a culpa é do mundo, é do governo, de qualquer, é minha, sei lá. Que a culpa é sempre do outro ou das situações. Que a gente tem a habilidade de transformar, né? Quem não tem uma pessoa assim na família, no trabalho, que a gente tá falando assim muito próximo, né? Alguém que tu tem que conviver. O que que define, né, a pessoa tóxica? Primeiro que saibam que essa pessoa tá sendo tóxica primeiro pra ela mesma, né? Que se ela tá sempre reclamando, se ela tá sempre vibrando nessas negatividades. Normalmente, o que que essas pessoas atraem? Essa pessoa aí da família de vocês. Elas sempre estão negativas? Sempre, sempre, sempre. Cada notícia boa que vocês dão, elas dão 10 ruins. Como que é? Essas pessoas, elas são muito mais velhas? Eu já vi gente jovem. Sabe que quando eu era mais jovem também, eu era uma pessoa tóxica. Eu era meio insuportávelzinha. Um pouco intolerante. Deixava que a teimosia tomasse conta de mim. Pessoas mais velhas, Mas eu já estive nesse lugar aí também. Era a vítima. Já estive. Já estive. E não é um lugar bom, sabe? Porque a gente não se sente bem. Não pensa que a pessoa tá te contando com uma coisa ruim que ela tá se sentindo bem. Só se ela for assim, ó. Porque a maioria das pessoas que estão ali contando essas coisas, elas não estão bem. Quando eu brigava, quando eu chegava em casa brigando, era porque eu não tava feliz. Claro que não tinha que... Hoje em dia, com a consciência que eu tenho, eu sei que eu não devia descontar as coisas nos outros, né? Mas naquela época eu não tinha essa consciência. Não tinha aprendido, né? Como lidar com as emoções. Então, como que tu, quando é adolescente, como que tu libera essas emoções, né? Eu não aprendi, por exemplo, eu tô aprendendo faz uns 5 anos isso. Então, eu já fui essa pessoa tóxica aí. E não que eu tive uma infância assim tão difícil e tal. Foi uma infância ok. Mas foi por próprio não ter conhecimento, que podia ser diferente. Mas quando eu me dei por si, eu resolvi que ia fazer de outra forma. Às vezes a gente tem alguma tendência a não só ver a negatividade, né? Mas a ter pensamentos mais depressivos. Eu era bem vítima. Tô falando pra vocês a verdade. Que às vezes a gente já pode ter sido também a pessoa tóxica da família, eu já fui. E quando eu era essa coisa negativa, eu atraí o quê? Mais negatividade pra mim. A gente brigava. Eu chegava em casa, era como se tivesse chegado o próprio capeta. Que horror. A dona da verdade. Não, sabe o que é pior? Que eu era meio... me contradizia. Porque se eu sabia tudo, como é que eu era vítima? Né? É porque só acontece comigo, porque não sei o quê. Mas eu me achava a sabichona. Eu ia aprendendo, a gente vai aprendendo, como ninguém nos ensinou como que faz pra lidar com o mental, emocional, a gente vai aprendendo, vai se modelando pelos outros, vai se modelando pelos cenários, né? E como quando eu comecei a fazer faculdade, eu fiquei imerso naquilo, né? Aí eu fui pra contabilidade, onde todo mundo sempre reclama de dinheiro, né?
Nunca vi uma... Ai, que vergonha. Eu também, Renata, me dá vergonha quando eu lembro que eu já fui a tóxica da família. Aí, pensei, ai meu Deus, o que que eu fazia, né? Ok, eu fiz o melhor que eu tinha com a consciência que eu tinha, que eu não tinha, né? Então, eu reclamava, eu era vítima e ainda era teimosa pra caramba, né? Era difícil de entrar uma ideia aqui nessa cabecinha.